Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês, amém? A gente vai dar continuidade no dia de hoje a essa campanha de 150 dias, 150 salmos, e eu creio que Deus irá falar com vocês, eu creio que Deus trará coisas novas, restauração, curas, libertações, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, o nosso Deus, ele é tremendo em fazer coisas maravilhosas no meio do seu povo, amém? Eu creio que não será diferente e eu creio que nessa campanha, você seguindo, você sendo fiel à palavra de Deus, eu creio que tudo isso que você necessita, que você precisa, irá chegar até a tua casa, através da palavra de Deus, amém? Se você não assistiu ainda os Salmos de número 1, entra aqui na página, curta a página, aí você consegue ter acesso ali aos Salmos de número 1, você assiste ele para você conseguir ter por completo essa campanha, para você entender tudo que o Senhor nos ensina, tudo que Deus traz através da tua palavra, amém? Entra, curta a página, que todas as vezes que eu lançar um vídeo, automaticamente você será notificado e o Facebook leva até você, para você não ter que ficar procurando, amém? Em nome de Jesus Cristo eu creio que será uma bênção. Aqui em Salmos 2, meus amigos, diz assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo. Lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com a vara de ferro as regerá e as despedaçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, e bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém? Essa palavra, irmãos, a gente entende que ela é uma palavra messiânica. Aqui Deus está fazendo, através da casa de Davi, uma referência tanto no tempo presente quanto no tempo vindouro. Então aqui ele está falando tanto sobre a casa de Davi, as bênçãos, as promessas sobre o rei Davi, que foi ungido por Deus, quanto o grande ungido, que é o Senhor Jesus Cristo, que viria à terra para trazer essa restauração sobre a humanidade, para trazer essa libertação da humanidade, para trazer a vida à humanidade. Só que aqui a palavra diz que há uma rebelião das nações ímpias contra Deus e o seu ungido. Então fala assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Então nessa palavra, os povos imaginam coisas vãs, isso significa que em sua natureza caída, o homem apenas planeja e imagina coisas vazias, sem valor. Você vê que o homem que não tem o fundamento de Jesus Cristo dentro de si, a mente dele é cauterizada, o coração dele é cauterizado por completo. A Bíblia expõe a loucura patética dos esforços humanos que sempre tenta explicar o que Deus faz, explicar o que é Deus, explicar o que Deus criou, e ela sempre não consegue chegar a lugar algum, porque o coração do homem que não entende o que é Deus, o que não entende a palavra de Deus, é loucura. Então ele nunca vai entender. Então você vê que aqui está falando sobre essas mentes cauterizadas pelo pecado. Os homens enxergam o cuidado de Deus como um jugo. Para eles, os laços de amor do Senhor são algemas. Se você olhar em Oséias 11:4 e Jeremias 5:5, você consegue ter uma complexidade dessa palavra. Você consegue entender algumas coisas. Então, aqui também a palavra traduzida de ungido, para você entender sobre o presente e o vindouro, que fala sobre Davi e fala sobre Jesus Cristo. Então, ungido, se você traduzir para o hebraico, significa Messias. Então, naquele contexto, o Senhor estava falando sobre Davi,
e também que era consagrado e comissionado por Deus, e também estava falando no sentido final e absoluto, em uma referência direta de Jesus Cristo, o ungido, prenunciado pela casa de Davi. Então estava falando que viria o grande ungido, o Filho de Deus, que traria a salvação à humanidade. E a resposta do Senhor através dessa rebelião dos ímpios, a gente vê que o salmista diz: Deus zomba dos homens iníquos, isto é, ele despreza. Depois o Senhor derrama sobre eles a sua santa ira, levando-os à confusão. Então, você vê que quantas vezes a gente vê pessoas que não têm o entendimento, que não têm a sabedoria, que não têm o conhecimento da palavra de Deus, elas simplesmente são cauterizadas, elas não dão valor, elas não entendem, elas julgam, né? Muitas das vezes uma pessoa que busca a Deus, uma pessoa que tem a fé totalmente em Deus, e aquela pessoa ela é zombada, aquela pessoa é taxada como aquela pessoa religiosa, aquela pessoa que simplesmente vive uma vida paralela. E nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que servir a Deus, a gente crê em Deus, é algo maravilhoso, porque quando você faz isso, você começa a ter uma experiência divina, você consegue ter o entendimento que Deus vai te mostrando e vai te revelando coisas que somente para aqueles que buscam, aqueles que estão nessa aliança eterna, que é Jesus Cristo. Amém? E dando sequência aqui, fala assim sobre o governo divino, né? Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás com vaso de oleiro. Amém? Aqui você vê que essa palavra, esses versos estão refletindo a aliança, tanto de Davi, né, que foi registrada ali em 2 Samuel 7, do 8 ao 16, que você pode dar uma lida. Você vê a aliança que Deus faz sobre a casa de Davi e interpreta também sobre a divina aliança, que é dirigida ao Filho de Deus, que estava sendo testemunhada por Davi, como um rei temporal, comissionado pelo Senhor. Portanto, eu sei que o sentido pleno dessa passagem imprime o relacionamento das pessoas divinas na Trindade. Então você pode ver que essas declarações terminam ilustrando a fragilidade do poder humano frente à soberania divina, que é o nosso Deus. Ninguém é capaz de resistir ao poder subjugador do Rei dos Reis, aquele que era, que é e será eternamente, que com a vara de ferro ele rege e despedaça as nações como um vaso de oleiro. A palavra vara traduz um termo hebraico usada para designar tanto a vara usada para um pastor para conduzir o seu rebanho, tanto o cetro usado para um rei, para reger o seu povo. Então você vê que Deus está falando aqui sobre o completo, sobre essa vara, para ali conduzir as suas ovelhas, o seu rebanho, e para julgar o seu povo, para instruir o seu povo, o caminho que deve andar. Amém? E dando sequência aqui fala sobre a responsabilidade humana diante da soberania divina, que diz assim, agora pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, e bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Amém? Você vê que curioso que aqui em Salmos 2 não termina com um registro do derramamento imediato da ira de Deus sobre os impenitentes, sobre as pessoas. Ao invés disso, ele termina destacando a responsabilidade humana, indicando qual deve ser a reação sensata por parte dos homens diante da soberania de Deus Todo-Poderoso, do Senhor. Nesse sentido, aqui o salmista pontua 5 recomendações que fazem daqueles que obedecem bem-aventurados. Olha só. 1. Sede prudente. 2. Deixai-vos advertir. 3. Serve ao Senhor com temor. 4. Alegrai-vos nele com tremor. E 5.
beijai o filho para que se não irrite e pereçais no caminho. Essas expressões, ela refere um ato simbólico da submissão e fidelidade com Deus. Essas recomendações que aqui Davi está dizendo, elas expressam a graça e a misericórdia do Senhor. Por isso, aqueles que se refugiam nele serão bem-aventurados. Contudo, a justiça de Deus não deixará a pecaminosidade, o pecado humano impune. Na verdade, ele adverte o salmista, no Salmo 2, dentro de pouco tempo a ira do Senhor se acenderá. Quando o dia do juízo de Deus chegar, ninguém poderá escapar. Isso é o que diz em Apocalipse 6, 16 e 17. Então, aqui está falando do tempo presente e do tempo vindouro. Já naquele tempo de Davi, na casa de Davi, Deus já estava falando sobre a vinda de Jesus e já estava falando do tempo do juízo final, de onde chegará a humanidade. Então, o que essa palavra quer te dizer, meu irmão, no dia de hoje? Coloca a tua fé em Deus, coloca o teu coração em Deus. Sempre, sempre clame por Deus para alcançar a tua casa, alcançar a tua família, alcançar os teus. Clama a Deus pela misericórdia, sabe? Serve ao Senhor com temor, seja verdadeiro, seja sincero. É um tempo de você refletir tudo que você está fazendo na tua vida hoje, sabe? Coloca a tua mente e o teu coração nos caminhos de Deus e se alegra nele com tremor. Aqui está dizendo, beijai o filho. O que é esse símbolo de beijar o filho? É você se entregar por completo a Jesus Cristo. É você seguir os mandamentos de Jesus Cristo. É você ter uma vida santa. É você ter uma vida justa. O que é ter vida santa? Não é você ser santo por completo. Não é isso que a palavra está dizendo. Mas é você se desviar do mal. É você deixar de praticar o mal. É de você trazer a santidade de Deus, de Jesus Cristo à tua casa. É você e a tua família servir ao Senhor com alegria, com sinceridade. Então os tempos são maus e cada dia vai ficar mais mal, irmãos, porque é o cumprimento da palavra de Deus. O tempo está chegando, está muito próximo. E aquele que não guarda, a sentinela que não guarda a tua casa, sabe, perecerá, porque aqui está dizendo, aquele que não serve ao Senhor de todo o seu coração perecerá. A gente vê na palavra de Deus tantas histórias, tantos ensinamentos que Deus nos deixa. Aquele que não guarda a tua casa perecerá. Então, é uma palavra ao seu coração no dia de hoje para você refletir tudo que você está fazendo da tua vida. Como está a tua vida no dia de hoje? Como está a tua casa no dia de hoje? Deus tem restauração, Deus tem libertação, Deus tem cura para vocês. E simplesmente é você seguir esses fundamentos. É você ser obediente à palavra de Deus e vocês serão bem-aventurados, sendo prudente, deixando-vos advertir, servindo o Senhor com temor, alegrando-se com tremor na presença de Deus e servindo a Jesus Cristo como único, o autor e consumador de sua fé. Amém? Eu creio que essa palavra abençoará seu coração, trará respostas, porque quem traz a revelação é o Espírito Santo de Deus. Então é tempo de você refletir, de você colocar tua casa em ordem, colocar tua família em dia, para que você e tua casa sejam salvos por Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, meus irmãos. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Aqui no Facebook tem um botão chamado WhatsApp. Se você quiser uma oração, algo específico, se você precisar de ajuda, clique nesse botão WhatsApp e você automaticamente vai ter o meu contato. Você pode mandar todas as suas dúvidas, suas questões, os pedidos de orações, que eu estarei orando por vocês. E eu creio que a vitória chegará na tua casa. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Tenha um excelente dia e fique na graça de Jesus Cristo. Amém.